Bom dia, professora. Bom dia, João. Quarta-feira que vem, dia 21, é feriado. Professora, eu vi isso aqui, Tiradentes, af. Mesmo. Eu vou ter que me virar aqui. Não é assim, é mais relacionado mais para frente, vou ver como é que faz. Tinha combinado com vocês uma revisão, né? Dia 21, quarta-feira que vem. A gente até conversou na última semana, mas não vai ser possível, infelizmente. Mais um É o feriado. segundo feriado que dá na sua aula, professor. Você acha que eu não estou de olho nisso, não? Tem alguma... repor, professora, alguma coisa assim? Eu vou ter que olhar com a Val, assim, não estou preocupado com a prova de 20, não, porque vocês têm conteúdo suficiente, assim, para fazer uma prova, sabe? Só que caiu de novo na minha aula, gente. Não, com vocês, aí não tá certo, não. Atrasa, né, professor? Não é? Depois eu converso com ela aí. Mas é porque hoje eu vou dar mais um pedacinho para vocês e eu vou tirar um tempinho, ainda mais para o pessoal que entrou da 75 agora, pra eles não ficar desnorteados sem saber o que vai cair, como é que não vai, tá? Todo mundo aí, só reforçando para 75, minhas aulas estão todas lá gravadas, viu, gente? Meus slides, tudo lá bonitinho. Vou fazer mais um exercício, um questionário grande assim para vocês, porque a revisão a gente, infelizmente, não vai se encontrar. Aí, eu não vou pedir uma aula só para revisão, não, que eu acho que não precisa, mas mais para frente eu devo pedir, porque todos os feriados caíram na minha aula. Nossa Senhora, aí é com muita crueldade. Aí a gente fica alinhado assim, tá? Vou dar mais uma parte ali que vai até mais ou menos a parte de cobertura da apostila. A gente vai ver limpeza hoje, se não me engano, limpeza da lesão. E eu dou uma paradinha só para vocês, de a gente ver essa questão de onde que começa a prova, tá? De onde que termina, para a gente se situar, já que a gente não tem a quarta-feira que vem. É feriado demais. Mas acho que o próximo não cai, né? Porque o próximo é 1º de maio. Aí no sábado ou no domingo. Esse aí a gente está livre. Vai cair no sábado, professor. Não é? Eu lembrava que era fim de semana. E desde sábado passado eu não estou dando aula mais no sábado. Então, para mim vai ser bom que não vai interromper aula nenhuma. Feriado demais. Já basta esse negócio, a gente ainda tem. Mas vai ter reunião hoje, né, gente? Vocês viram? Para decidir a questão da fala um pouco sobre as aulas? Quem sabe, né? Algo Hoje positivo. vai ter mesmo, Não professora. Eu É acho que 11 vai horas. liberar, viu? Eu estou toda ansiosa para ver a reportagem do comunicado deles, né? Até que, enfim, o povo viu que o professor tem que vacinar para ir para a sala de aula, né? Até que, enfim. Então, hoje o pau vai quebrar. Não vai? Também estou doida para ver. Porque o certo, né? Minha opinião, pessoal, era ele manter mais um pouco, porque agora que começou a baixar. Se ele abre, o boom vem de novo. Então, a gente tinha que manter esses números que abaixaram um pouco mais agora e só vai manter com a restrição. É bem provável, né, que ele vá abrir, né? Ele não aguenta pressão, as pessoas precisam ganhar o dinheiro também para sobrevivência, né? Tudo muito sério. Mas minha visão era ele manter um período para manter esse número bem abaixo e a gente chegar, não só no amarelo, mas chegar no azul, que a gente não chega nunca, né? Mas vamos ver 11 horas o que vai dar. Eu não lembro se eu dei essa parte aí, técnica do curativo. Eu acho que eu fui até esses pontinhos aqui, não foi? Um curativo eficaz? Eu acho que essa parte desses pontinhos eu tinha dado. Alguém lembra para me ajudar? Eu não sei se eu ia começar nela ou se eu passei por ele e parei. Não. Eu não comecei, não. Essa parte da... Professora, eu estou achando que isso aí a Não senhora não deu, começou não. não, Isabela. né? Obrigado. Então, eu fui essa parte de extensão toda, então tá. E ia começar em técnica de curativo mesmo, né? Beleza. Então, vou dar esse pedacinho aqui, que são poucos,
e a gente vai lá focar ali na prova e o questionário, assim tiver liberado, eu aviso vocês aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Talvez nesse questionário, eu dou umas outras questões também, que eu às vezes já dei em outro questionário, mas eu vou dar de novo, que é para vocês fazerem de novo, tá? Então, vou dar um questionário um pouco maior. Mas vou deixar aberto lá, até depois do feriado, até nossa próxima aula daqui a 15 dias. Para quem quiser ir, passar para o caderno, estudar, não precisa fazer com correria. Só liberar quem está entrando aqui. Amanda. Então, terminando aquela questão de extensão, né, e tudo mais, e a gente ia adentrar hoje nessa questão do curativo, né? Faz, não faz, como é que limpa, como é que lava. Então, tem uma técnica adequada. A gente sempre tem que lavar a ferida com soro fisiológico, então água filtrada, né? Seria o ideal. Não lavar ela assim de qualquer forma. Então, essa técnica do curativo também, às vezes, ela tem que ser compressiva. O que é compressiva? Eu preciso ter um curativo que vai ser mais compressivo, né? Mais forte, mais apertado. E tem vezes, dependendo da ferida, que eu não posso ter esse tipo de curativo, né? Eu vou precisar de um mais frouxo, vou colocar uma atadura só para poder proteger e não ficar posando mosquito ali, né? Então, às Pra não vezes... abafar também. Isso, não pode abafar, né? Tem ferida que a gente põe, por exemplo, meu menino, há 2 semanas atrás, deu um taio assim no dedo enorme e precisava de dar ponto. Mas eu optei por não levar. O que eu fiz? Eu fiz um muito profundo, eu fiz um curativo bem compressivo para fechar o mais rápido e não dar queloide, né, também. Com 3 dias, o trem começou a melar tudo, né, começar a dar secreção ali, né, complicar o processo inflamatório. Aí eu peguei pomada anti-inflamatória, cicatrizante, coloquei e fui olhando aquilo todo dia, né, até ele ainda está com corte ali, ainda, mas um aspecto bem melhor do que estava, sabe? Então tem que olhar. A questão 3, atividade tem 2 opções corretas, tem como conferir, por favor? Tem. A gente tinha falado disso na última aula, Natália, sobre essa questão. Eu tinha falado sobre esse exercício na última aula, que vocês estavam certos e que eu tinha sinalizado 2 vezes errado lá. Mas essa questão, eu vou refazer ela de novo agora, da forma certa, para vocês fazerem de novo, tá? Tá falando aqui do curativo. Então, vai depender. Para eu tomar todas as iniciativas do que põe, do que não põe, como põe, da forma que faz, que põe, eu tenho que sempre avaliar a ferida primeiro, né, para tomar as condutas. Por isso que é importante a gente saber, né, bastante coisa sobre avaliação da ferida, tipo de ferida, o que tem, o que não tem, para tomar essas decisões. Então, a pressão contínua, pressão contínua, né, eu comprimir e soltar, não, eu apertar, né, comprimir e manter. Então, essa compressão contínua sobre a ferida interrompe o fluxo sanguíneo, né? Então, a gente, quando aperta, faz um curativo assim, oclusivo, olha aqui, eu prendi a circulação, né? Não vai passar sangue aqui. E é perigoso também, né? Tem vezes que eu tenho que fazer um curativo compressivo, mas tomar cuidado com isso também, para a circulação não deixar de passar. Não é tudo, é um equilíbrio, né, gente? Se eu comprimir e deixar contínuo, vai interromper o fluxo sanguíneo e impede que chegue, né, nutriente, oxigênio, calor, né, água às extremidades aqui do dedo, né, ao tecido. E a técnica de curativo adequada, como a limpeza rigorosa, né, como é que eu vou fazer aquela limpeza, ou o uso de coberturas, né, pomadas e outras coisas que eu for colocar, pode provocar um trauma ali mecânico na lesão. O que é trauma, às vezes, mecânico na lesão, que a gente chama? Toda vez que eu for... eu tenho uma ferida aqui. Quando eu for limpar, eu tenho que tomar um cuidado danado com aquela ferida, porque, às vezes, já é uma região que já está com tecido de granulação ali, para promover uma cicatrização. Só que aí, na hora de limpar, eu vou lá e limpo com agressividade, né?
vou limpar assim, ó, descamando. Isso aí vai prejudicar toda a ferida do meu paciente, né? Então, tem que ter calma, zelo, né? Destreza técnica adequada para na hora de limpar eu não sair levando, né? Esse tecido bom embora também. Ou seja, causar outra lesão ali no paciente desnecessariamente, né? Então, essa força mecânica em cima da lesão faz com que eu impeça o tecido de cicatrização de proliferar ali, né? De estar agindo ali. Então, tem toda uma maneira, né, adequada, técnica, de eu estar fazendo essa limpeza ali na ferida. Então, o que é terapia tópica? Vocês aprenderam lá em farmacologia, né? Então, tópica é um conjunto de cuidados locais que eu vou fazer no leito da ferida, ao redor da ferida. Então, terapia tópica, terapia é um tratamento contínuo, né? Todos os dias eu tenho que estar ali avaliando essa ferida, olhando o que está acontecendo, olhando o que reagiu positivo ou negativo, para poder tomar os cuidados necessários, né? Então, terapia tópica é algo tópico, algo no local, algo externo, né? Então, uma injeção, por exemplo, intramuscular, não é uma terapia tópica, né? Porque não é aqui no local, né? É intradérmica, é interna. Então, o que a terapia tópica, né? Esse cuidado com a ferida externamente ali, com o leito da ferida, vai me proporcionar, né? Vai me proporcionar segurança, né? Conforto ao paciente, porque vai favorecer a cicatrização. Lembrem-se que é todo um conjunto, né? Se eu não fizer essa terapia tópica, não adianta eu estar com a medicação com o paciente, uma boa alimentação, né? Mudança de decúbito. Então, a terapia tópica faz parte do conjunto de medidas que vão tratar. A operacionalização, né, envolve 3 etapas. Então, o que é operacionalização? São as etapas do cuidado que eu vou fazer com aquela ferida. Então, primeira coisa, eu tenho que limpar. E a limpeza tem que ser adequada, né? Não adianta eu fingir que limpei ou não limpei adequadamente, porque eu vou colocar, às vezes, uma cobertura em cima de uma ferida que está suja, né? Que caiu alguma coisa. Então, a limpeza certa, né? Da forma certa, ideal, para aquele tipo de ferida é sempre importante. Lembrando, que se eu for fazer assim, ó, esfregar com bucha vegetal, vai arrancar células sadias, né? Vai tirar a sujidade, mas vai prejudicar também ali o paciente. Desbridamento, a gente vai ver hoje ainda, eu acho, o que é desbridamento, né? Não são todas as feridas que precisam do desbridamento, né? Então, é quando eu avaliar a ferida que eu vou ver se o paciente necessita de desbridamento. Então, desbridamento é sempre que houver necrose, né? É aquela vulgar, né? Vou falar uma palavra feia, mas vocês têm que falar necrose. É aquela capa preta que fica tampando a ferida ali, que a ferida não respira, né? Não tem oxigenação, não consegue formar tecido de granulação, né? Que é o tecido para cicatrizar. A ferida não reage, né? Então, aquilo tem que ser retirado para que o tecido comece a regenerar, né? A respirar. Oi! Para necrosar superficialmente assim da ferida, o que precisa? O que acontece? O tecido de necrose é quando você deixa, né? Você não cuida e vai deixando aquilo ali enrijecer, né? Endurecer e vai estadiando. Deixa eu te mostrar a figura aqui. Deixa eu só sair daqui. Então, se não cuidar, tipo, deu processo inflamatório, infeccioso, e se você não cuidar, vai dar necrose. Vai dar necrose. Nossa. Então, aqui é porque a gente ia chegar lá embaixo no desbridamento ainda, mas deixa eu antecipar as coisas aqui, então. Então, aqui a gente vai aprender o desbridamento em si, ó. Mas não é toda ferida que precisa de desbridar, né? A gente viu aquele tanto de imagem que eu mostrei para vocês de lesão por pressão, que eu me lembre, praticamente nenhuma. Eu mostrei umas 2 para vocês, parecida com essa, né? Então, nenhuma tinha que desbridar. Tinha muita secreção purulenta, muito exudato, muita contaminação bacteriana, né? Umas feridas feias, profundas também, extensas, que nós vimos, mas com necessidade de desbridamento, 90% das imagens que eu mostrei para vocês não precisavam, né?
Então, o que é o desbridamento, né? É eu utilizar uma técnica, né, toda para poder fazer isso. Por exemplo, aonde eu convivi com mais pacientes assim é no hospital público e um hospital particular, viu, gente? É um hospital particular de referência aqui em Belo Horizonte. Eu convivi com um paciente, assim, o público era o andar inteiro, mas o particular eu tinha, tipo, uns 3 pacientes que chegou nesse nível de necrose aí, tá? Esse nível de necrose, eu trabalhava de O noite. técnico faz esse desbridamento, E professor? aí que eu vou chegar. Não, tá? Não. Nesse hospital particular que eu trabalhei, foi unidade de internação. Lá tinha equipe de estomoterapeuta, que eram 3 enfermeiras especialistas que mexiam no hospital inteiro só com isso, sabe? Não com isso, com desbridamento, com feridas profundas, com tudo quanto é tipo de ferida e curativo. Elas avaliavam, a gente tinha que chamar, tal, mas demorava, ela ia uma vez, tipo, na semana avaliar aquele paciente, ou a cada 2 dias, sabe? E o restante ficava por nossa conta. Então, acaba não resultando tanto efeito. Eu tenho um especialista, mas o especialista não vai lá todos os dias, sabe? Então, por exemplo, o hospital da Unimed, quando eu saí de lá, eles estavam pensando em contratar essa equipe de estomoterapeuta, mas lá também não tem, né? Eu já contei para vocês sobre lá. Então, não é lá, né? Vocês já viram, então, que não é lá que eu tive essa passagem. E vem da gestão do hospital também, viu, gente? O hospital, né? A gente já conversou muito sobre isso, questão de ter e não ter. Então, esse desbridamento, você vai dar o banho no paciente todo, vai relatar, e as meninas sempre me chamavam de madrugada, sabe? Para trocar algum curativo que molhou demais de secreção, para poder avaliar. Eu, à noite, eu não tenho condições de fazer nada sobre isso, mas eu relatava e passava o plantão para o enfermeiro do dia, que vai ficar lá 8 horas, né? Ele não vai fazer esse desbridamento, não, tá? Mas eu lembro do primeiro desbridamento. Eu fiz muito no leito do paciente mesmo, tá? O paciente está lá na unidade de internação, você vai fazer esse desbridamento aqui, ó. E a técnica que o nome desbridamento, é eu pegar o bisturi, tá? Bisturi estéreo, né? Luva de procedimento, montar toda uma asepsia, um campo ali no próprio leito do paciente e tirar, tá? E tirar. Então, tem essa questão, né, do desbridamento, mas, né, tem pacientes que vão direto para o bloco cirúrgico para fazer esse desbridamento. Não vai ser o enfermeiro e não vai ser, vai ser o médico que vai fazer. Então, muitas vezes, vocês vão ver o paciente fazendo esse procedimento, né, sendo conduzido para esse procedimento, mas no bloco cirúrgico, tá? Então, depende de uma série de avaliação. O técnico, ele cuida da ferida, e muito, tá, gente? Muito. Mas essa parte do desbridamento, não, tá? Às vezes, na hora que ele está dando banho, ele vai lá e chama a supervisora. Fala assim, ô Isabela, quando eu terminar o banho da dona Tereza, do 412, eu vou te chamar. Aí, quando ele estiver limpinho, eu te chamo para poder a gente cuidar lá daquela ferida, você me ajudar a avaliar, né? Eu pus semana passada, não está reagindo, aí eu prefiro que você dê uma avaliada. Aí o técnico de enfermagem evolui, né? Após o banho, chamou a supervisão para fazer uma nova avaliação, né? Para pensar junto numa estratégia. Às vezes, dependendo do que o enfermeiro for lá ver a cena, porque o enfermeiro também vai precisar evoluir, né? Ele vai falar que vai passar o caso para o doutor fulano de tal, avaliar, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Então, depende aí do caso do paciente, a gente avaliar o que vai ser feito. Então, eu limpar, né? Tirar, né, isso aqui é a mesma coisa de limpar, eu vou limpar, mas só que ela não é só com soro, né? Eu não vou só esguichar soro aqui e eu vou ter essa imagem aqui, ó. Essa paciente é a mesma dessa, né? Não, professora, mas ficou feio, mas tem que tirar, tá, gente? Tem que tirar, porque senão eu nunca vou fechar isso aqui e aqui por dentro vai continuar comendo lá por dentro, né? As camadas, chega no osso, né? E por aí vai no paciente. Então, eu tenho que tirar para ter essa pele aqui limpa e começar a tratar. E daqui para frente, eu vou começar a tratar, né? Com cobertura, né? Para promover essa diferenciação de tecido, olhar a alimentação, olhar isso, mudança de decúbito, né? Trocar a fralda com menos tempo, né? Mais rápido, quando de acordo com as eliminações desse paciente.
e por aí vai, né? Mas tem que tirar, porque enquanto não tirar, eu não consigo promover o tecido certo, que é o vermelhinho, né? Que é o de granulação aqui. Aqui em cima é uma paciente que eu não pude tirar tudo, né? Por que que não tirou tudo, professor? Aí é uma análise que eu tenho que fazer daquele paciente ali, que é só por aqui pela foto. Esse paciente não é um paciente meu, né? Eu não acompanhei, eu não tenho como falar com vocês o motivo que não foi tirado tudo aqui. Provavelmente pela região, né? É uma região aqui onde que tem exatamente o sacrocox, né? Se tirar, provavelmente essa parte aqui estava mais profunda, e se for retirado, eu já vou ver o osso. Às vezes fizeram para proteger, deixaram para proteger o paciente de não ficar exposto até o osso, né? Tratar um pouco aqui essa região vermelhinha aqui, que já tem um processo bacana, né? Depois que tirou a necrose, ó, essa parte estava assim, e tirou bastante esse aqui. Mas tirou a parte mais fácil. Essa aqui, dá para perceber que ela está mais profunda. Então, é aquela faca de dois gumes, né? Eu deixo ou eu tiro, né? Eu deixo exposto até o osso para ele contaminar, né? Ainda mais, igual a gente já conversou a respeito da sepse, né? É uma porta de entrada dentro do hospital para se contaminar, fezes ali ácidas, né? Naquele meio, contaminadas, ou eu vou deixar e depois eu tiro essa parte. Então, é super complicado, né? Então, essa parte para cicatrização, eu tenho que tirar para promover, eu tenho que fazer essa remoção para que eu tenha um tecido vitalizado, né, para crescer essa cicatrização. E o material, a asepsia, deve ser toda, e o paciente não sente dor não, viu, gente? Não sente dor na hora que está tirando, vai com muito cuidado, assim, por cima, aos pouquinhos, sabe? Demora, tem que estar com máscara, né? Todo paramentado, todos os EPIs adequados. Então, vamos voltar lá, depois a gente chega aqui novamente. E fede, né, professora? O do FET Nossa, Deus. é muito grande, né? Às vezes o paciente está todo bonitinho, você deu banho, cuidou, fez tudo, mas na hora que você está chegando perto da porta dele, você já sente. É uma tristeza danada. Ressecamento, onde que eu estava? Pressão de curativo. Aqui. Isso. Então, a terapia tópica, né? A ideal é conhecer, né, esse mecanismo que permeia a cicatrização, ter esse procedimento de segurança do paciente. Então, a limpeza, esse desbridamento é só quando eu identificar necessidade no meu paciente, tá? Então, como que eu vou fazer para que eu tenha um curativo eficaz, né? Bom. Eu tenho alguns critérios para poder seguir, não é só da minha cabeça que eu vou fazer. Se é a primeira vez que vocês fizerem, por exemplo, a Conhecer tem convênio com Risoleta Neves, né? No ano passado, as minhas alunas que foram para lá, viu muito lesão bem ruim, sabe? Bem parecida com aquela que eu mostrei para vocês aqui. E às vezes tem a cobertura, às vezes acaba, às vezes não tem para todo mundo, sabe? É uma correria que às vezes tem tantos pacientes para dar banho, uma série de coisas que elas contam. Quem passar por lá depois, às vezes, vai lembrar disso. Então, se for a primeira vez que vocês fizerem esse curativo, observa, pede alguém para te acompanhar a primeira vez. Ser impermeável à água, então curativo, na hora que, se o paciente urinar próximo, escorrer, não pode a urina permear o curativo, tem que ser um bom curativo, né? Que não permeie, que não molhe aquilo lá e adentra ali dentro da ferida, ou qualquer outros fluidos, né? Que possa molhar ali aquele curativo. Então, ele não deve deixar que seja molhado, né? Deve ser um bom curativo. Permitir as trocas gasosas, né? Um curativo que aqui vai depender de qual ferida é, né? Trocas gasosas é o tecido respirar. Então, se eu deixar uma ferida fechada uma semana, sem fazer nada, sem abrir aquele curativo, sem nada, qualquer cortezinho, a gente vai apodrecer aquilo ali, né? Ele precisa oxigenar, ele precisa respirar, ele precisa de luz, de vitamina, de tudo, né? Então, o curativo de qualquer lugar, ele não deve ficar ali sem ter essa troca gasosa, tá? Ser fácil de aplicar e de remover sem trauma. Então, é algo que vai colar na ferida toda e na hora de eu tirar vai estar tudo dentro do leito da ferida, colado, duro.
tá errado o curativo, tá? Então, porque na hora que eu for tirar, remover, eu vou causar um trauma. O que vai acontecer? O tecido lá vai sair junto com a gazinha, por exemplo, né? Ou atadura, e vai criar aquele traumatismo no leito da ferida. Às vezes pode ser uma ferida que já estava caminhando para o tecido de granulação, ou independente disso, vai causar um trauma ali que pode começar a escorrer sangue, sangrar, e até que aquilo cicatrize, né? Demora muito mais. Então, auxiliar na hemostasia, que é essa troca de medicamentos. Deixa eu só aumentar aqui. Aí. Promover desbridamento e um ambiente úmido, se necessário, a gente já viu. Absorver e remover excesso de exudato. Então, a gente viu os tipos de exudato. Então, na hora do curativo, eu estou avaliando lá um leito da ferida. É uma ferida que tem muito exudato, está produzindo muito. Eu vou conseguir promover um tecido de granulação com aquela quantidade de exudato? Nunca, né? Então, eu vou colocar uma cobertura aonde que vai absorver aquele exudato, mas eu vou acompanhar, né? Ver o que está acontecendo ali. Tratar as cavidades existentes da úlcera, né? O que é cavidade? Às vezes tem um buraco, né? Que entra para um lado, entra para o outro, tem osso. Então, não é só por cima, né? Se tiver orifício que adentra a ferida em alguma região, também tem que tratar elas. Aliviar a dor do paciente, aí vai depender da ferida. Muitas feridas mais profundas, né? De extensa profundidade, o paciente já não sente dor, porque ele já não tem aquelas terminações nervosas ali para sentir dor. Proteger a úlcera contra traumas mecânicos, ou seja, algo que o paciente vai lá e tem impacto toda hora e bate, né? Também não pode, isso prejudica o tecido ali. Fornecer isolamento térmico, é um paciente que fica vulnerável, né? Exposto a temperaturas muito baixas. Proporcionar condições favoráveis às atividades da vida diária do paciente, né? Então, adianta eu colocar alguma coisa lá que eu vou limitar as funções diárias do paciente? Não, né? Então, dentro das possibilidades também, né? Eu tenho que fazer de tudo para que pelo menos o que o paciente já faz, ele continuar fazendo, né? Eu sei que muitas vezes é um paciente que está acamado, ele não vai fazer tanta coisa assim. Mas tem os pacientes que têm essa lesão que não estão acamados, né? Então, essas etapas que envolvem o processo, né, de curativo são inerentes a interdependentes do... Peraí, gente. Deixa eu só liberar quem está tentando entrar aqui. Ixi, vai cair o Zoom aqui. Ah, vocês estão colocando aí para o nome, né? Mas agora vai cair. Depois eu pego a gravação, fica mais fácil. Então, eu tenho todas essas etapas, né, para que ele seja eficaz. E a técnica da limpeza, o uso de cobertura, tudo vai ser procedimentos essenciais que vai ser considerado, né, o desbridamento também. Então, ele faz parte disso. Mas lembrando, tem feridas que não vão precisar desse desbridamento. E a que precisar, ela tem que ser feita o quanto antes. Porque enquanto não tirar aquela capa por lá, né, de necrose, aquele tecido necrótico, eu não consigo que aquele tecido, aquela ferida se regenere e feche, né? Então, para operacionalizar uma terapia tópica boa, né, um cuidado ali no leito da ferida eficaz, exige do responsável técnico pelo procedimento a realização de uma sequência de eventos técnicos, né? Então, eu tenho que ficar atenta a todas essas condições técnicas ali do meu paciente, porque um ato, às vezes, que eu não fizer adequadamente, pode ter consequências, né, relacionadas à doença, à ferida. Então, a limpeza, né? Então, a limpeza é a primeira etapa do curativo de todas as feridas, né? Então, a limpeza que vai remover, né, esses agentes, esses restos celulares que a gente às vezes não enxerga, né? Aquele tecido ressecado, duro, né? Necrótico, né? Que fica aderido, materiais estranhos que tá ali, às vezes é uma sujidade que respingou, alguma coisa assim que caiu, né?
Algum pouco do exudato eu vou conseguir tirar nessa limpeza, né? Lembrando, não posso esfregar nunca, né? E a primeira coisa que eu devo fazer, né? Eu devo promover e preservar é o tecido de granulação quando houver. Né? No caso dessa imagem que vocês estão vendo aqui, não tem tecido de granulação em lugar nenhum, né? Tem uma capa aqui dura, rígida, caminhando para um tecido necrótico aqui, né? Fácil, 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 olha. Tampou, é um tecido, é uma ferida aqui que não tem oxigenação nenhuma, nenhuma aqui. Então, como que eu vou umedecer, né? Deixa eu ver se tem a outra do soro, tá chegando ainda. Então, eu vou esguichar, vou pegar um soro, né? Vou esguichar, vou dar um furinho nele, que ele vai sair um jato, e eu vou amolecendo aquela ferida ali, tá? Com soro. Vou amolecendo, amolecendo, e vou esguichando soro, até essa capa amolecer e eu conseguir fazer uma limpeza um pouco melhor, um pouco mais adequada aqui, tá? Pegar a pelinha por baixo, arrancar e soltar, você, técnico de enfermagem, não pode. Chama o enfermeiro para poder avaliar essa conduta aí, tá? E nessa etapa, né, dessa limpeza, ocorre interferência no equilíbrio da temperatura da ferida, que é o que a gente falou, que a gente sempre tem que preservar a temperatura, né? E mexendo com essa temperatura, eu mexo com a atividade das células presentes ali. Na hora da remoção do exudato, né? E muita coisa a gente vai, consequentemente, vai ter mudança de pH, né? Que é aquela alteração de acidez, de temperatura ali local. O pH tem relação com o nível de acidez ou alcalinidade da pele e é fundamental para manter uma função de defesa do próprio organismo ali, da própria pele do paciente. Então, os valores de pH ali da região variam de um indivíduo para o outro, né? Principalmente em relação à região do corpo que está ferida. Então, tem que ver a idade desse paciente, né? A etnia, né? Alguns valores que variam aí de avaliação que eu vou fazer no paciente. Então, para eu fazer, eu tenho a técnica limpa e a técnica estéril para fazer esse procedimento, né? Na técnica limpa, eu vou utilizar água corrente, a luva de procedimento, né? Sempre tem que estar de luva. A gazinha que a gente abre na embalagem, que ela vem lá dentro estéreo, né? É indicada para procedimentos no domicílio, né? Quando eu vou na casa do paciente fazer essa limpeza, porque a microbiota, né? Nesse ambiente apresenta menos possibilidade de patogenicidade e risco de infecção. Com essa técnica limpa, as mãos devem ser lavadas com a técnica que vocês aprenderam em OPTE, né? A técnica de lavagem das mãos com água e sabão, antes do curativo, para eu não levar sujidades, e depois do curativo, para eu não guardar, né, micro-organismos nas minhas mãos. Deve ser utilizado material limpo, né, para manipular a lesão. Não posso pegar nada que foi ali no paciente, em outro paciente, nada, nunca, né? A limpeza dessa ferida pode ser feita com o soro, né, 9%, ou com água limpa e tratada, né, filtrada. Porém, a cobertura deve ser estéril. O que é cobertura? É a pomada, né? É uma camada de alguma coisa, de um carvão ativado que eu vou colocar ali em cima. Então, as medicações que eu vou colocar no leito da ferida, elas sempre têm que ser estéril, para não levar a contaminação ali para o meu paciente. Outra coisa, fica conversando em cima da ferida, da lesão do paciente sem máscara, você vai deixar cair o quê? Micro-organismos ali, né? Sujidade ali da sua saliva, sem você ver e sem você perceber. Então, a gente nunca pode fazer um procedimento, quaisquer que seja no meu paciente, conversando em cima, né? Sem máscara. E a técnica estéril, né? Então, vocês já viram esses materiais lá no nosso laboratório, é recomendada para procedimento realizados que vai ser dentro do hospital, né? Ou o ambulatório do médico, ou na unidade básica de saúde, porque eu tenho que ficar preocupado com esse processo de infecção cruzada dentro do hospital e tudo mais. Então, eu vou usar esse material, né, que chama técnica estéril.
Então, eu vou lavar as minhas mãos sempre com a técnica adequada, né? Usar toda a técnica estéril, que vocês já viram bastante sobre isso também, e preferencialmente com solução asséptica, que eu vou lavar essa ferida, né? Como clororhexidina desgermante, né? Sabonete, aquele pH-NB, né? Que geralmente é super usado no hospital quando vai dar o banho do leito, dentre outros, né? Antes e após a realização do curativo, usar esse tipo de asepsia, né? Porque é uma limpeza, né? Uma técnica estéril. Como que eu vou lavar o que eu passei, então? Né? Então, agentes de limpeza da ferida, eu vou usar o soro fisiológico, que é esse agente, né, de limpeza mais recomendado, por ser uma solução isotônica, né, e ter o mesmo pH do plasma. Então, quando eu colocar essa água ali no leito da ferida, eu não vou atrapalhar aquele pH ali, né, desfavorecendo, né, levando prejuízos para o paciente. Então, a melhor coisa é o soro fisiológico, né, gente, em tudo. Então, além da solução, né, de soro fisiológico, 0,9%, conforme já descrito, também se pode ser usado água potável como agente de limpeza, por ser facilmente acessível ao paciente, né? Eficiente, de baixo custo, não vou precisar comprar, né? Mas há discussões sobre a utilização da água potável, porque o certo seria pelo menos água fervida ou filtrada, né? Não a água direto da torneira da sua pia, por exemplo. Ela não deixa de ser tratada, né? Ela vem da Copasa tratada, desculpa, mas uma fervida, né, para melhorar, né, a questão da água mais ainda, ou filtrar, seria o ideal na hora de fazer essa limpeza de curativo. E não pegar a água ali direto da torneira. Aqui está a parte que nós vimos, né? Que essa questão, o que é o desbridamento, né? Quando eu devo fazer, quando eu não devo fazer. Essa aqui, desse dedão, ó, esse dedo do pé, ó, tinha menos do que essa sacral, né? Bem menos, mas aqui já é uma capa enorme de tecido necrótico, ó. Enorme. Então, depois que foi tirado, ela ficou assim. Isabela, isso aí pode ser um pé diabético? Aqui pode. Aqui, pela região, parece um pouco mais má circulação venosa, sabe? Que o diabético também tem. Má circulação, que o tecido vai necrosando, porque não chega sangue aqui ao final. Se não chega sangue, não chega oxigênio, não chega calor, não chega nutriente, né? E o tecido vai morrendo. Ou também tem os sapatos, né? Do idoso, que o pé já é bem mais ressecado, por falta de hormônio, de outras vitaminas, né? Que faz parte da idade, o pé da gente vai ficando mais ressecado, machuca no sapato,